O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira um reajuste de 33,24% no piso salarial de professores da educação básica. Com isso, o valor passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. Pelas redes sociais, ele destacou que trata-se do maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso. Ontem, Bolsonaro já havia antecipado a apoiadores a disposição em conceder a reposição. Aspas. Vou seguir a lei. Governadores não querem 33%. Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso. Foi o que afirmou ontem o presidente. O nosso primeiro destaque desta quinta-feira e a gente vai então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É bom dar transparência aí nas decisões, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, o melhor detergente do mundo é o sol. E o presidente Jair Bolsonaro bate na mesa, coloca os nomes e os números e explica tudo o que faz e todas as decisões. Depois da definição de que o governador que aumenta o ICMS é, na verdade, o vilão no preço dos combustíveis e não o presidente da República ou o dono do posto, como xingavam antigamente, agora todos sabem. Ficou transparente a planilha do custo do litro de combustível que entra no tanque do seu carro. Agora, essa história do piso é um piso pequeno para os profissionais que realmente fazem todas as outras profissões, os professores. Agora, o debate é o seguinte, um professor universitário ganha R$17 mil em média, R$17 mil em média, uns muito mais porque tem os penduricalhos e outros um pouco menos, mas é por aí. E um professor de escola fundamental, R$2.800. R$2.800. Este é o piso. Vamos fazer justiça. Em alguns municípios, o valor é muito maior, como, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Um professor de ensino fundamental ganha muito mais do que os 2.800. Em 2008, os deputados se colocaram aí à disposição do debate e entenderam que precisava pelo menos um piso. Os professores ganhavam um salário mínimo. Um piso. Isso não é salário, isso é um piso mínimo para os professores. E aí houve a aprovação no Congresso, sanção, portanto, uma lei. Ninguém pode pagar menos do que 2.800 e o presidente Jair Bolsonaro está passando o piso para 3.845. Não precisa pagar 3.845, pode ser 5.000, 7.000 ou 12 mil reais, como em alguns estados e municípios, né? O Distrito Federal aqui é estado e município junto. Então, esta é a realidade. E aí vem o presidente do Sindicato dos Governadores, governador Wellington Dias, e atira no presidente Jair Bolsonaro, dizendo que está fazendo proselitismo. Gente, que proselitismo? É o piso salarial. E também os representantes dos prefeitos. Ficou muito transparente quem é que quer pagar mais, quem é que quer pagar menos para os professores. Repito, este é o piso. E olha, eu vou fazer aqui uma reivindicação que quase passou no Congresso Nacional. Um piso também para os policiais. Os policiais estaduais, eles precisam de um piso mínimo, porque em alguns estados, São Paulo é um exemplo, pagam muito pouco. É preciso um piso mínimo, um mínimo para se pagar para o policial. E aumentar ainda mais esse piso. É uma vergonha um professor ganhar, mesmo com esse reajuste determinado pelo presidente, 3.845 a partir de agora. É uma vergonha, isso é muito pouco. E demonstra aí como estão fora da realidade os servidores de universidades que acham que eles ganham muito. Qual é a diferença entre um professor de uma universidade e um professor do ensino fundamental? Nenhum. Antigamente havia diferença, porque eram normalistas que lecionavam. Agora não existem professores leigos. Todos têm curso superior, têm mestrado, doutorado. Professores do ensino fundamental que têm. E que, se não tiver, exija e paga salário decente. Afinal, lidar com crianças é muito mais complicado e exige muito mais determinação.
Não estou querendo reduzir o salário de professores universitários. Estou querendo, pelo menos, equalizar os dois. Não se pode tratar com tanta diferença como se fossem dois seres diferentes. Talvez bem o presidente, né? Repito, vou dizer mais uma vez, é um piso, e um piso mínimo, é o mínimo. Os estados e municípios têm que pagar aos professores muito mais do que 3.845 que o presidente Jair Bolsonaro determinou como piso. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Nós vamos ter aí, daqui para frente, uma série de categorias, né? Enfim, assalariados em geral, sofrendo, né? Principalmente com a inflação, né? A inflação que o Banco Central está aí tentando controlar com o aumento de juros, mas é uma inflação mundial decorrente da pandemia, todo mundo vai ter perda de poder de compra e, evidentemente, que os ganhos que estão sujeitos aí a regras, as categorias vão precisar de reivindicações e o governo vai ter que ter a sensibilidade, né, de fazer as contas, porque já há uma dívida gigantesca. Agora, o setor da educação especialmente sensível e da educação básica, porque nós tivemos, a partir do início da pandemia, um apagão educacional no mundo todo e o do Brasil é um dos maiores. Com fechamento de escolas, já sabemos que os critérios eram falhos, eram inexistentes, inclusive na época se falava que o problema não era as crianças, porque elas eram pouco vulneráveis à doença. O problema é que as crianças poderiam ser os veículos, né, os vetores para contaminar professores, pais e avós, né? Esse discurso, como todos sabem, mudou completamente na hora que chegou a hora de vacinar, porque, enfim, aqueles que a gente sabe que são os proponentes da vacinação têm outros critérios e nós estamos, então, diante agora deste outro problema, né? Desta outra controvérsia. Agora, o mais importante é o seguinte, os professores, né, quer dizer, nesse período, nesse apagão educacional, eles têm, principalmente através dos sindicatos, eles têm uma responsabilidade, né, principalmente aqueles que defenderam de forma bastante resistente a ideia de ocupar salas de aula, alegando que isso seria uma imprudência sanitária, né, com argumentos sempre muito frágeis, né? Nós vimos até a Organização Mundial da Saúde, em plena pandemia, defendendo, né, que houvesse reabertura de escolas, especialmente em áreas carentes, onde as crianças dependem da escola até para higiene e alimentação, e não foi exatamente isso que a gente viu, pelo menos de boa parte da classe, né? Então, esse é um outro aspecto que precisa ser examinado. É bom que haja aí, né, o upgrade de remuneração, mas a gente tem, de fato, um buraco, né, pedagógico por conta destas interrupções, por conta da desagregação também dos estabelecimentos, vários fecharam, né? Então, a gente está realmente numa reformulação, a gente vai precisar de uma reformulação e a gente espera que, a partir daí, esse aumento seja enfim, né, um ponto positivo para que se retome, né, que se supere essa desagregação pedagógica, que não é só no Brasil, que não foi só no Brasil que aconteceu devido à pandemia, mas que no Brasil foi muito aguda. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, é uma discussão, eu como filha de professores, né? Meu pai professor de matemática, de física, minha mãe professora de português e de inglês durante toda a vida. Esse é um assunto que eu sempre acompanhei aí, como os professores, eles nunca foram valorizados da maneira como eles sempre mereciam ser valorizados, né? Principalmente nesses últimos tempos aí, onde muitas escolas, inclusive muitos professores em muitas escolas começaram a sofrer abusos de alunos, né? E os professores de mãos atadas dentro de uma sociedade
hoje engessada pelo politicamente correto. O professor não pode falar isso, não pode chamar atenção, não pode, talvez, desestabilizar a autoestima do aluno. Então, é muito difícil hoje em dia ser professor. Eu tenho amigas professoras em escolas particulares e elas relatam aí dificuldade nas escolas particulares, quiçá no ensino público. Uma discussão muito pertinente que eu gostaria muito de ver no Brasil num futuro próximo, e aqui vamos falar de Estados Unidos, sim, porque é uma comparação muito pertinente que a gente pode tentar levar para os Estados Unidos, é a inversão desses recursos financeiros na educação pública. Aqui nos Estados Unidos, a grande fatia desses recursos aí, ela vai para o ensino básico. As universidades todas são pagas, até as chamadas universidades públicas, né? Elas são pagas, elas têm um desconto aí para aqueles residentes no estado dessas universidades, mas todo mundo tem ali que pagar de alguma forma essas universidades. Esse é um outro assunto polêmico também, porque muitos estudantes acabam se endividando, pegando empréstimos em banco, mas o foco voltado para a educação básica dá a chance aí de que muitas pessoas, muitas em comunidades carentes, em bairros sem uma estrutura grande de universidades particulares, eles também têm a chance de entrar em boas universidades. Então, esse é um assunto que o Brasil, aí, infelizmente, a gente ainda tem uma boa fatia dos nossos recursos educacionais voltados, uma boa fatia voltada para as universidades públicas, e, no entanto, nós vemos aí pessoas que têm a capacidade de pagar uma universidade particular entrando numa universidade pública, tirando vaga daquele que não passou por uma escola particular para ter a mesma chance de entrar numa universidade pública. É um assunto que a gente precisa tentar colocar também aí no nosso radar, para que as universidades no Brasil também não acabem virando aí centros esquerdistas e centros ideológicos que acabam se tornando, ao longo dos anos, apenas mais um braço aí de partidos políticos. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu compadre Zé, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. O presidente Bolsonaro foi apontado pelos sindicatos da categoria dos professores como o homem que queria destruir o sistema de ensino brasileiro. E ele acaba de fazer o que os governos do PT jamais fizeram, pagar um salário menos indecente aos professores do ensino básico. Tudo que eu aprendi, eu devo aos professores do antigo grupo escolar. Era uma formação sólida que esses professores garantiam, porque ganhando também pouco, mas eles permitiam que se cursando só escolas públicas, se chegasse a uma boa universidade e tivesse mais chances aí de começar no mercado de trabalho. Hoje, graças ao governo do PT, houve uma inversão. O que se vê é uma inversão. O governo do PT, da mesma forma que começou a tratar do sistema ferroviário pelo trem-bala, começou a lidar com o sistema de ensino pela proliferação de universidades que formam doutores semi-alfabetizados, que não têm chance de conseguir um trabalho decente, porque não tem formação suficiente para isso. O Lula, aliás, ganhou vários títulos, doutor honoris causa, merecidos, porque refletem o nível da universidade que premia um presidente da República também orgulhoso da condição de semi-alfabetizado. É pelo ensino fundamental que tudo começa. Agora vocês vão ver, já estou antecipando a reação, como é que vão reagir os sindicatos que previram os crimes que o Bolsonaro não cometeu e agora como é que eles reagem diante de um aumento histórico. Vão dizer que faltou para outras categorias.
Não tenha dúvida. Os professores agem hoje ideologicamente, a maior parte deles, professores do ensino fundamental, e não tem preparo para formar alunos como foram formados os da minha geração, por exemplo, e de gerações bem mais recentes. A gente aprendia, né? Agora fica inventando moda, aí celebrando reinventores do ensino que não funcionaram em lugar nenhum e não vão esquecer que o Bolsonaro fez isso. E governadores do PT já começam a contestar o presidente, porque tudo feito pelo presidente é recebido aí pela oposição como ou o começo, a preparação para um crime, ou o disfarce que vai tentar camuflar um crime cometido ali na frente. Então, gente que pensa assim é incapaz de ensinar alguma coisa que preste.